edição do programa Nota Clássica. Hoje, dia 4 de setembro de 2019, Douglas Filenga. Gabriela Batista. Muito bem. Vamos direto ao assunto de hoje. Bom, estamos aqui na Semana da Independência. É uma alegria para quem tem esse patriotismo, esse civismo, que é o meu caso, sou bastante patriota, tenho uma sensação cívica, um dever cívico, uma devoção, uma paixão brasileira pelo nosso povo, pelo nosso país. Então nós vamos aproveitar aqui a Semana da Pátria, as comemorações todas de um modo geral, e nós vamos colocar uma homenagem aqui no nosso fundo, que é esse cenário que nós temos. Que cenário que é esse, Gabriela? Parece um palácio. Ele é o Museu do Ipiranga. Museu do Ipiranga. É o apelido dele, né? Sim, na verdade ele é o Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Acho que Museu Paulistano. Isso. Porque paulista é relativo ao estado de São Paulo e paulistano à capital. É igual Fluminense, que é para o estado do Rio de Janeiro, e Carioca para a capital. Na Bahia também tem isso. Soteropolitano em Salvador e baiano para o estado. E esse museu... Bom, vamos usar música ou vamos ao museu? Vamos começar com a música. Música? Uhum. Então, diretamente, música de hoje fantástica, fantástica. Quem é o compositor? Beethoven. Uma música de aproximadamente 200 anos, escolhida a dedo, claro, foi teclando, para a Semana da Independência. E esta música é fantástica por várias razões. Ela é composta por? Beethoven. Temos o nome completo de Beethoven. É Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Ele veio na sequência de Mozart, recebe algumas influências de Mozart, é do século XVIII, século XIX, 1700 e... Ele nasceu? É de 1770 até 1827. Isso aí. Final do século XVIII, começo do século XIX, nós vamos ouvir uma música que tem aproximadamente aí 200 anos. Sim. Uau, uma música de 200 anos. Essa música, qual é o nome dela? É Concerto para Piano número 5 em Mi bemol maior. Isso aí. É a número 5. Esta música, ela tem um apelido. Assim como tem o Museu do Ipiranga, é um apelido para o Museu Paulistano, esta música para Concerto e Piano número 5, ela também tem um apelido. As músicas também têm um apelido. Qual é o apelido dessa música? É Imperador, né? É isso aí. Nada mais, nada menos do que a música O Imperador de Beethoven. Só que, olha, existe uma história para a gente entender essa relação, que é a história do jabuti. Você conhece a história do jabuti na árvore? Não. Imagina o seguinte, você olha uma árvore e lá em cima da árvore tem um jabuti. Jabuti é um tipo de tartaruga, enfim. Aí a conclusão que a gente chega é que o jabuti está lá, mas não chegou sozinho. Alguém o colocou lá. E Beethoven, ele não gostava de imperadores. Não gostava de imperadores. Como que pode uma música de Beethoven, que não gostava de imperadores, ter uma música que se chama Imperador? Como que pode haver um jabuti em cima da árvore? A explicação é essa. Se tem um jabuti em cima da árvore é porque alguém colocou. Se a música de Beethoven tem um apelido de imperador, é porque outra pessoa colocou. É porque outra pessoa colocou, exatamente isso. Beethoven não colocou esse apelido na sua música. Beethoven detestava imperadores. Eu inclusive li que ele tinha feito uma música dedicada a Napoleão. É a número 3. Nós estamos na número 5, essa daí foi a número 3. E ele tinha dedicado ela para Napoleão, só que quando Napoleão se denominou imperador lá da França, ele meio que apagou a dedicatória e ele dedicou ao seu mecenas. Eu não lembro o nome dele no momento, mas ele era um príncipe. O Goethe, acho que era. Ok. A história é essa mesmo. Beethoven compôs uma música em homenagem a Napoleão, e justamente porque Napoleão estava combatendo os grandes reis, as grandes ditaduras lá da Europa. Só que, de repente, esse camarada Napoleão Bonaparte, que tinha cuja amante Josefina, ele autodenominou o imperador. E aí, quando Beethoven soube disso, ele correu lá e apagou nos seus escritos da música a homenagem que ele fez, intitulada Napoleão
E ele mudou, e hoje a gente conhece aquela música número 3 como sendo a heróica. E aí, por essas e outras razões, ele detestou. Mas ele fez a dedicatória no primeiro momento a Napoleão, porque Napoleão estava combatendo esses regimes ditatoriais da Europa. Sim. E ele achou que Napoleão incorporava, tinha tudo a ver com os novos ideais franceses, da Revolução Francesa. Sim. Liberdade, igualdade e fraternidade. Que isso também tem a ver com a Falta Mágica, que é o programa que nós tivemos na semana passada. Sim. Que eram os ideais da Revolução Francesa, e a Rainha da Noite teve aí uma contradição. Naquela época era Mozart, aquela música de Mozart. E aquela música toda por causa da vingança, que não tem nada a ver com aquilo que se pretendia à época. Então é isso. E aí depois, já em 1810 mais ou menos? 1810 mais ou menos, Napoleão faz uma nova música, só que ele não coloca Napoleão o título de... Napoleão não, Beethoven. Beethoven faz uma nova música, uma nova composição para piano e orquestra, justamente para ter aí o seu trabalho feito. Mas não tem nada a ver com o elogio a imperador algum. E aí é claro que alguém colocou esse imperador. Se Beethoven pudesse, ele ia reclamar: tira esse título, esse apelido de imperador da minha sinfonia número 5, porque nem na número 3 eu coloquei, tampouco na número 5 eu vou querer que tenha isso. Muito bem. Então agora temos uma enquete. Vamos fazer uma enquete? Vamos. Uma pergunta que nós vamos fazer para que você possa, ao ouvir a música, resolver uma coisa ou outra. Muito bem. Esta música, dá para falar de novo o nome dela? Concerto para piano número 5 em Mi bemol maior. É isso aí, concerto para piano e orquestra, porque piano e orquestra nem sempre andam juntos, a gente já falou sobre isso. Só que nesta música, Beethoven compôs para piano e para orquestra. Então, quando nós formos ouvir a música, prestem bem atenção que haverá um momento em que o piano toca, outro momento em que a orquestra toca. As coisas são muito distintas, há uma conversa entre o piano e a orquestra, só que o piano é uma peça única, instrumento de cordas, que cada vez que você bate numa tecla, aquele martelete vibra lá dentro e bate numa corda e dá esse som. E há outros instrumentos de corda, como por exemplo o violino, o violoncelo lá na orquestra. Mas o piano é um detalhe à parte. E nós queremos saber o seguinte, a enquete, olha lá. Sim. O piano, ele é mais importante nesta música do que a orquestra, ou não a orquestra é mais importante que o piano? Queremos saber de outra maneira se o piano é coadjuvante ou protagonista. Protagonista é o papel principal, coadjuvante é o papel secundário. A pergunta é, o piano na Concerto para Piano e Orquestra número 5 de Beethoven, o piano é coadjuvante ou é protagonista? Vamos ouvir? E aí vocês vão perceber a conversa desses duas grandes atores, piano e orquestra. A orquestra já entra rasgando com toda a força, mas o piano vem. Esses são os movimentos. A música tem 3 movimentos. Aí depois vocês vão perceber que a orquestra sai e o piano vem e vai conversando com a orquestra e ao mesmo tempo a orquestra conversa com o piano. É uma coisa fantástica, é uma coisa divina, além das histórias que nós temos. Então vamos ouvir agora, já desde o início, para a gente perceber se o piano ele é protagonista ou coadjuvante. Muito bem. Essa música está tocando, eu não consegui ouvir aqui no meu ponto, acabou não tocando aqui, e eu não consegui fazer um comentário bem na música que ela toca.
Se for possível colocar um pouco mais alto, você conseguiu ouvir? Mais ou menos. Não tocou aqui no meu ponto. Não tocou no meu ponto, eu não consigo ouvir. Consegue aumentar um pouco a música aí para eu ouvir daqui? Talvez até abrir a porta do estúdio? Muito bem, agora sim. Uhum. E aí, muito bem, a gente consegue perceber o trabalho do piano, o destaque do piano e o destaque da orquestra. Sim. Precisa pôr mais alto. Uhum. E a orquestra com toda a força que tem, porque são vários instrumentos, o fagote, o violino, e mesmo esse ritmo que ele consegue fazer é todo este trabalho que tem nessa conversa com o piano que a orquestra faz. Ah, muito bem. Linda a música, não? Sim. E ainda estamos ouvindo a música, muito bem. Será que já conseguimos descobrir se o piano é protagonista ou coadjuvante? Eu ainda tenho dúvida. Olha, é de uma genialidade incrível. Se você pensar o significado da palavra gênio, o que é ser um gênio, pense em Beethoven, você não vai errar em nada. Pense nessas obras que ele fez. É o último concerto que ele fez em vida. Sim. Ele já estava praticamente surdo. Linda, não? Uma música totalmente intensa. E não é homenagem nenhuma a nenhum imperador. Eu fico até me perguntando de onde surgiu esse apelido, na verdade. É um editor inglês, um editor inglês de Beethoven que fez isso com alguma finalidade que não encontramos algum registro. Mas foi o seu editor. Editor seria uma pessoa que divulgava o trabalho deles. Foi um inglês que fez isso. É porque se fosse para ser uma homenagem para alguém, ele provavelmente teria colocado o nome e tal, mas não, só colocou o imperador. É. Muito bem. Enquanto ouvimos mais um pouco da música Piano, Concerto para Piano e Orquestra número 5, vamos falar um pouquinho aqui desse nosso cenário? Vamos? Muito bem, esse é o Museu Paulistano, como já falamos, Sim. Museu do Ipiranga, é o apelido, e está fechado ao público. No momento ele está fechado, porque como ele é um dos museus mais antigos que tem na cidade de São Paulo, ele teve alguns problemas, se não me engano, na estrutura dele. E aí agora a USP fechou ele já faz alguns anos para poder reformar ele. Para poder reabrir o público. Está em obras, as obras recém começaram, mas há uma promessa que em setembro de 2022, estamos em 2020, 21, 22, vai mais um tempo ainda. Vai. Setembro de 2022 será a reabertura desse museu ao público. E é claro, este museu, para quem está nos assistindo e não é do estado de São Paulo, ele fica em São Paulo, na capital, e fica ali no bairro do Ipiranga, por isso o Museu do Ipiranga. E foi às margens do rio Ipiranga onde Dom Pedro I deu o grito da independência. Sim. Em que dia? Dia 7 de setembro de 1822. Isso aí, 7 de setembro de 1822. O grito do Ipiranga ali, às margens do rio Ipiranga, e tem toda a nossa música, ouviram do Ipiranga às margens plácidas. E assim vamos. Ok? Então vamos ouvir mais um pouquinho dessa música incrível, deste lugar fantástico, dessa história brasileira, e estarmos atentos e participarmos com muito prazer, alegria, orgulho e civismo da nossa Semana da Pátria.
Sim. E a música fundo, que ainda não a música tema do programa, ainda a música de Beethoven. Aí vem a parte do piano. Muito bem. Quem nos ouve ao vivo, quem participa conosco, um abraço ao Nedo, que está sempre aí mandando o seu apoio, divulgando o nosso trabalho, popularizando a música clássica. Temos aqui Rosilda Souza, Rosilda, Maura de São José dos Campos e o Marcelo Stones. Stones Beato, que está aí Isso. participando, e outros comentários que tem ali. Não vamos fazer tudo isso agora, é uma lista bem grandona, mas ficamos com esses nomes representativos. Sim. Semana que vem a gente volta com mais programa clássica. Copie esse link, envie aos seus amigos, divulgue cultura, popularize a música clássica e as histórias que nós contamos aqui. Muito bem. Tchau. Tchau.